Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, atendendo pedidos de inúmeros amigos e alguns alunos que solicitaram que eu gravasse uma aula para explicar o porquê das chuvas volumosas que atingiram o litoral do Rio de Janeiro e também a sua região serrana, e mediante das previsões que eu havia feito na quarta-feira de que teríamos chuvas volumosas, previsões estas apoiadas em importantes institutos de meteorologia e também de acordo com os dados que foram fornecidos por esses institutos. Na quarta-feira eu gravei um vídeo muito rápido alertando os amigos sobre as chuvas volumosas que iriam ocorrer no final de semana. Em função disso, como o fato foi confirmado, muitos amigos e alguns alunos solicitaram que eu gravasse uma aula sobre esse tema, razão pela qual eu estou gravando nosso encontro hoje, no dia 6 de abril, domingo de 2025. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, 3 imagens das chuvas volumosas que ocorreram no Rio de Janeiro, que causaram transtornos não só em cidades litorâneas, como também em cidades da região serrana, em alguns pontos provocando deslizamento de barreiras, provocando transbordamento de rios, inundações de ruas e, infelizmente, alguns prejuízos materiais, pessoas que perderam, por exemplo, seus pertences, pessoas que tiveram suas casas abaladas, algumas até destruídas, enfim. Então, é dentro desse contexto dessas chuvas volumosas que ocorreram a partir do dia 4 de abril, se estendendo até o dia 5 de abril. Hoje, domingo, dia 6, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos tendo pancadas intermitentes de chuva. Essas pancadas são de chuvas fracas, uma vez que o sistema frontal que trouxe essas chuvas para o Rio de Janeiro está se afastando do nosso estado, está indo para o mar, e a tendência para os próximos dias é que o tempo comece a se estabilizar, melhorar, para o alívio de todo mundo. Claro que ainda há previsão de chuvas aqui no Rio de Janeiro, domingo, há previsão de chuva também na segunda-feira. Quando eu falo Rio de Janeiro, é o estado. Pode chover em alguns municípios, pode não chover em outros municípios, porque estamos, com a passagem final dessa frente fria, responsável por essas chuvas volumosas, não só no Rio de Janeiro, como também no litoral norte de São Paulo. Mas o estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, foi o mais atingido por essas chuvas. E essas imagens são bem atuais, mostrando áreas que foram atingidas por essas chuvas volumosas. Então, aqui nós temos o acumulado de chuvas que foi previsto, para o litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, onde você tem o vermelho mais escuro. Quanto mais escuro for esse vermelho, o maior volume de chuvas. Então você pode perceber que na Costa Verde, o litoral sul do Rio de Janeiro, nós tivemos uma previsão de um volume de chuvas
bastante expressivo. Lá em Angra dos Reis, por exemplo, o índice pluviométrico ultrapassou em 48 horas a casa dos 300 milímetros, ou seja, choveu em Angra dos Reis em 48 horas o dobro do que era previsto para o mês de abril inteiro. E você percebe também a região serrana com previsão de muita chuva, que se confirmou. Tivemos áreas na região serrana com acumulado de chuva acima de 200 milímetros. E também nós tivemos aqui no litoral norte de São Paulo a previsão de muita chuva, que se confirmou, não tanto quanto, por exemplo, ocorreu no estado do Rio de Janeiro, mas nós tivemos muita chuva também no litoral norte de São Paulo, na região de Ubatuba, São Sebastião, ali aquela área foi também atingida por muita chuva. Aqui nós temos o volume de chuva que tinha sido previsto para o período de 4 a 6 de abril. Então, aqui nós temos o mapa do estado de São Paulo, à esquerda, à direita, o mapa do estado do Rio de Janeiro, e é bem visível você perceber que esse volume previsto de chuvas foi maior para o estado do Rio de Janeiro e também aqui para o litoral norte de São Paulo, aqui perigo extremo. Então, em amarelo, atenção, volume de chuva previsto de 50 a 100 milímetros. Em vermelho, alerta de 100 a 150 milímetros. Repare aqui, litoral norte de São Paulo, região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Perigo de 150 a 250 milímetros, inclusive aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro e também região dos lagos e norte do estado do Rio de Janeiro, norte e noroeste do Rio de Janeiro. Perigo extremo aqui para a Costa Verde e região serrana do Rio de Janeiro, um pedacinho aqui do litoral norte de São Paulo com um perigo extremo. Essas previsões se confirmaram, tá? Infelizmente se confirmaram, e o que nós temos que fazer é parabenizar os institutos de meteorologia que antecipadamente previram chuvas volumosas para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no caso de São Paulo mais para a zona litorânea, no caso do Rio de Janeiro todo o estado, mas com uma preocupação maior para a Costa Verde, que se confirmou, essa aqui é a Baía de Angra dos Reis, e aqui a região serrana do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, essas previsões se confirmaram, mas as previsões, quando feitas com muita antecedência, dão condições para que medidas venham ser tomadas para mitigarem os efeitos das chuvas volumosas. Então, isso aconteceu não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? Mas também em outros municípios. A Defesa Civil, os centros de operacionais da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, etc., estiveram de prontidão, ainda estão de prontidão, apesar de que neste domingo a previsão de chuva é bem menor do que foi para sexta e sábado. Aqui nós temos a previsão do tempo para os dias 5 e 6, mais uma imagem. Está aqui, é um modelo de previsão do tempo que indicava, através desse mapa, um grande volume de chuva. Essa extensão toda aqui é a extensão da passagem da frente fria, tá? Então, aqui você tem a previsão que foi feita para o dia 5, aqui a previsão que foi feita para o dia 6, mas eu acredito que o dia 6, esse volume de chuva grande aqui no Rio de Janeiro não vai se confirmar, acredito eu, a não ser que ocorra muitas chuvas no período da tarde e noite, mas eu tenho visto as imagens de satélite, as condições ainda são favoráveis para a ocorrência de chuvas, mas não tão volumosas como foram as chuvas que ocorreram na sexta-feira, 4 de abril, e no sábado, dia 5 de abril. Então, a passagem de uma frente fria, onde ela avançou pelo oceano,
acabou contribuindo para deslocar a umidade para a parte do continente, sobretudo para a zona litorânea. Nós temos que levar em consideração as condições atmosféricas, até mesmo porque o ar estava bem quente para essa época do ano, com temperaturas bem acima do que normalmente você já tem no início de abril, e calor, umidade. Quando você depara com a aproximação de uma frente fria, acaba contribuindo para a formação das células de convecção, aquelas que provocaram inicialmente a chuva pesada, acompanhada de descargas elétricas, e posteriormente a circulação marítima injetando ar do Oceano Atlântico em direção ao litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo ao fundo a Serra do Mar, uma barreira orográfica, acabou contribuindo para que essas condições reinantes fossem de suma importância para que tivéssemos um acumulado de chuva tão expressivo. Lembrando que o acumulado de chuva em 48 horas em vários municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, mais do que foi o dobro de toda a chuva prevista para o mês de abril. Aqui nós temos um fator que é muito importante também, que eu considero algo especial para o entendimento dessa questão. A temperatura da água do mar. Repare que a água do mar lá no sul do Brasil estava de 4 a 5 graus acima do normal. E aqui na região do Sudeste, essa água estava em vários pontos do litoral do Sudeste de 2 a 3 graus acima do normal. Então, o que você conclui quando a temperatura das águas oceânicas, ou seja, das águas superficiais oceânicas, estão mais aquecidas? Você vai concluir que um oceano mais aquecido, ele irá irradiar mais energia para a atmosfera, ou seja, vai ajudar a aquecer o ar atmosférico. E se a água do mar está mais aquecida, você vai concluir que a evaporação será maior. Ora, se a evaporação da água do mar é maior, isso faz com que haja um aumento da umidade do ar. Então, ar quente e úmido, quando ele se depara com a aproximação de uma frente fria, cujo núcleo principal se deslocou pelo mar, cria as condições ideais necessárias para a formação de nuvens de chuva. Então você tem aquela chuva mais volumosa no início, que é o sistema pré-frontal, onde tivemos a formação daquelas nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos-nimbus, e posteriormente, com a injeção dessa umidade vinda do Oceano Atlântico em direção à zona costeira de São Paulo e, sobretudo, do Rio de Janeiro, as condições atmosféricas estavam propícias à ocorrência de chuvas volumosas que foram, infelizmente, confirmadas, porque essas chuvas acabaram causando inúmeros transtornos em várias cidades do Rio de Janeiro e em algumas cidades lá de São Paulo. Aqui nós temos essa imagem mostrando a penetração do ar polar. O ar polar está representado aqui nessa cor violeta. O ar azul já é o ar frio penetrando. Então, essa imagem aqui mostrava no dia 4 de abril a aproximação do ar polar. Essa seta amarela indica o avanço da frente fria em direção à nossa região sudeste. Essa tonalidade mais, a princípio, caramelo, e essa aqui vermelha, significa o ar mais aquecido. E, consequentemente, esse choque desse ar frio com o ar quente e úmido que reinava aqui na nossa região acabou contribuindo para que tivéssemos a formação de nuvens carregadas, nuvens de grande crescimento vertical, as cúmulos-nimbus, que foram responsáveis por esse grande volume de chuva. Posteriormente, com a entrada do ar polar, da frente fria, manteve-se a situação ideal para a ocorrência de chuvas,
Porém, ao longo do dia de sábado, por exemplo, as chuvas foram perdendo intensidade, mas foram chuvas intermitentes e que no domingo ainda mantém condições ideais para a ocorrência de pancadas de chuva, como está acontecendo aqui no município do Rio de Janeiro na manhã deste domingo. O final da madrugada foi sem chuva, mas logo antes das 8 horas da manhã voltou a chover e já deu algumas pancadas de chuva aqui no município do Rio de Janeiro. Aqui nós temos também esse desenho que eu montei aqui no computador para que vocês pudessem entender um pouquinho da questão da geografia do Rio de Janeiro, né? Nós temos aqui o Oceano Atlântico, nós temos aqui a parte continental, aqui você tem a planície litorânea, que é muito estreita, né? E nós temos, bem próximo dessa planície litorânea, os contrafortes da Serra do Mar. Essa serra, ela se inicia na altura de Santa Catarina e acompanha o litoral brasileiro até as proximidades da cidade de Campos, no norte fluminense. Só que no litoral centro-sul do Rio de Janeiro, a Serra do Mar se aproxima muito do oceano, principalmente na região da Costa Verde, onde você tem Paraty, Mangaratiba, Angra dos Reis, né? Muriqui, por aí vai. Então, o pessoal que é aqui do Rio de Janeiro, que costuma passar férias ou viajar para a Costa Verde, percebe claramente os paredões da Serra do Mar muito próximos do Oceano Atlântico, o que favorece o quê? A ocorrência das chamadas chuvas orográficas ou chuvas de relevo. Então aqui você tem, através dessa seta, a direção do vento, que passou a soprar do mar em direção ao continente. Então, se você tem o mar mais aquecido do que os padrões normais, e isso contribui para que haja um aumento da evaporação das águas oceânicas, esses ventos acabam transportando mais umidade em direção ao continente. Se você tem a aproximação de uma frente fria, cujo núcleo principal avançou pelo oceano, criando as condições para a formação dos sistemas pré-frontais e, posteriormente, os sistemas frontais, era previsível a ocorrência de um bom volume de chuva. Esses ventos úmidos procedentes do oceano, ao se depararem com as encostas, com as vertentes da Serra do Mar voltadas para o Oceano Atlântico, acabaram também contribuindo para que ocorresse a formação de nuvens carregadas que, em função do fator orográfico, despejaram um grande volume de chuva nas vertentes da Serra do Mar voltadas para o Oceano Atlântico. Então, para que você possa entender melhor, quem é leigo em geografia, a chuva orográfica, também chamada de chuva de relevo, ocorre quando a umidade procedente do Oceano Atlântico ou de qualquer, né, mar, se bem que a chuva orográfica ela pode ocorrer até mesmo no interior dos continentes. Para que ocorra a chuva orográfica é preciso que haja o deslocamento horizontal de uma massa de ar úmida. Então aqui eu estou dando o exemplo das chuvas torrenciais que ocorreram no Rio de Janeiro e no litoral norte de São Paulo. Então você tem esses ventos marítimos transportando muita umidade. Esses ventos, quando se encontram com os paredões, com os contrafortes da Serra do Mar, eles sobem. Ao subirem, eles se resfriam. Ao se resfriarem, nós teremos o processo de condensação do vapor d'água, formando as nuvens de chuva. E quando essas nuvens de chuva atingem o ponto de saturação, aí você tem a precipitação naquilo que é chamado de barlavento, que é o ponto das encostas que recebem o vento, ou seja, áreas receptoras de vento. Então, esse fator orográfico ele funciona como uma espécie de barreira, lembrando que a Serra do Mar ela é muito grande, e em função disso, essa barreira orográfica também acabou por potencializar essas chuvas que ocorreram no Rio de Janeiro e no litoral norte de São Paulo,
gerando um volume de chuva bastante expressivo, responsável por danos causados em vários municípios aqui do Rio de Janeiro e também alguns municípios de São Paulo. Aqui nós temos, né, o volume de chuva que foi apurado, né, num período de 11 horas do dia 4 de abril, sexta-feira, a 11 horas do dia 5 de abril, sábado, ou seja, no intervalo de 24 horas. Repare, Angra dos Reis, no intervalo de 24 horas, claro que o volume de chuva aqui é maior, já passou de 350. Foi de 319,2 milímetros, absurdamente alto, até mesmo porque você tem os paredões da Serra do Mar aqui, bem próximos. Então você pode ver que essas chuvas foram mais volumosas aqui, ó, Mangaratiba 193, que também se encontra na Costa Verde. Seropédica 173,5 milímetros, Rio de Janeiro 165,6, Belfor Roxo 187,8, Petrópolis 172,2. Agora, sabemos que o quantitativo de chuvas em 48 horas é bem acima daquilo que está aqui sendo demonstrado a vocês. A ideia aqui é mostrar o nível absurdo de chuvas que ocorreram no intervalo de 24 horas. Como essas chuvas tiveram início no dia 4, antes das 11 horas da manhã, e essas chuvas persistiram depois das 11 horas da manhã do dia 5, claro que o volume total de chuvas apurado aqui é maior do que o que está sendo apresentado. Aquilo que eu disse, a ideia é mostrar o quantitativo de chuvas que ocorreram no intervalo de 24 horas, um índice pluviométrico extremamente elevado. Aqui eu decidi colocar alguns mapinhas, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei dia 4 de abril. Esse mapa foi obtido às 15h10. Então você vê núcleos de chuva no litoral norte de São Paulo e aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa faixa branca é a frente fria, que você tem o centro de alta pressão que deslocou o ar polar, que impulsionou essa frente fria até o Rio de Janeiro. Aqui nós temos às 18 horas no Rio de Janeiro, repare, ainda do dia 4, núcleos de chuva bastante ativos, né? Que inclusive o período mais chuvoso ocorreu no período da tarde e noite, do dia 4 para o dia 5, que nós tivemos um grande volume de chuva. E a frente fria, ela avançou muito pouco nesse intervalo, o que também contribuiu para que essas nuvens elas continuassem bastante ativas e reforçadas pelos ventos marítimos, causando muita chuva na zona litorânea do litoral norte de São Paulo e Rio de Janeiro, além, claro, da região serrana. Aqui nós temos, né, no dia 5, já no sábado, né, essas 7 horas da manhã, repare que ainda havia muita nebulosidade sobre o Rio de Janeiro, também sul de Minas Gerais, norte de São Paulo. Então aqui você percebe a frente fria praticamente estacionada no período de 24 horas, ela praticamente parou sobre a nossa região. E aqui nós temos essa imagem do dia 6 de abril, hoje, domingo, né? Essa imagem foi obtida às 6h40, horário de Brasília. Você já percebe claramente pela formação de nuvens. Repare que a nebulosidade ela diminuiu aqui na nossa região sudeste, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Ainda tem nebulosidade no norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. E essa redução dessa nebulosidade, de certa forma, foi importante para que as chuvas dessem uma amenizada aqui no Rio de Janeiro. Está chovendo, mas está chovendo fraco e pancadas intermitentes. A preocupação agora, nesse momento, esse sistema de instabilidade que está atuando aqui no centro-oeste, que eu observei que essas nuvens mudaram de direção e estão começando a descer em direção ao sudeste. Se confirmar isso, nós poderemos ter um início de semana
ainda com chuvas aqui no Rio de Janeiro, em boa parte da região sudeste. É uma característica do outono, né? O outono é uma estação ainda chuvosa no seu início. Ela vai perdendo intensidade a partir do mês de maio e o mês de junho, quando então temos o início no inverno, lá por volta do dia 20, nós já temos um período de chuva bem menor aqui na nossa região. Chove, mas chove pouco. O inverno no Rio de Janeiro não é aquele inverno chuvoso, como, por exemplo, é no sul do Brasil. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, que é importante. A geografia está sendo democratizada por esse professor aqui. Está levando o conhecimento a quem quer, procurando fazer o melhor para quem deseja o melhor. E a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse canal, porque esse canal aqui tem um único objetivo: democratizar o ensino da geografia. Deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, dê sugestões de aula, que eu, dentro das minhas possibilidades e do meu conhecimento, eu atenderei vocês. No mais, um bom domingo para todos, uma boa semana, que Papai do Céu abençoe todos vocês e seus familiares. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!